Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Já vou beber uma água aqui, porque eu falo bastante. Abra na segunda carta de Coríntios. Você pode abrir, por gentileza. Vamos ler juntos. 2 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 14 a 17. Ou você liga a sua Bíblia aí no celular. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 17. Diz assim: Mas, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, em algumas versões diz o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, por gentileza. Pai eterno, Pai celestial, viemos, Senhor, aqui em mais um culto, Senhor, o culto fé, Senhor. Estamos aqui diante da Tua soberana presença, majestade santa, Senhor. Queremos, Espírito Santo de Deus, te pedir, ó Deus, fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos sair daqui diferentes, transformados de como entramos, Senhor. Tu conheces, Senhor, e sondas o nosso coração. Por isso, Senhor, vem trabalhando aqui agora, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada vida que entrou neste lugar. Senhor Deus, que sejam destravados, Senhor, os ouvidos, Pai, que estão fechados, Senhor, talvez pelo pecado, talvez por tanto engano, talvez pela mentira. Senhor, em nome de Jesus, abre agora as mentes, abre agora os ouvidos, o coração, para que possamos receber, Senhor, da Tua palavra, a palavra que muda tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, necessitada, Senhor Jesus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Usa aqui a minha vida, Senhor, para falar para o Teu povo. Em nome de Jesus, Tu tens a liberdade, Senhor, neste lugar para agir como Tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu entrar na palavra, eu tive uma impressão muito forte do meu espírito. Eu estava ali sentada, né, adorando ao Senhor. E o Senhor me fez lembrar da passagem onde Jesus diz para Pedro sair do barco. E Pedro sai do barco, né, cheio de fé, porque era o Senhor Jesus que o estava chamando. E ele pisa sobre as águas e ele anda sobre as águas por um tempo. E nós, né, quem lembra da passagem, né, a gente percebe que Pedro se distraiu ali com a tempestade, com o barulho e com a chuva, com as ondas, e ele acaba se afundando. E o Senhor, né, misericordioso, gracioso, estende a mão e levanta Pedro. Gente, não tem nada a ver com a palavra que eu tenho hoje, mas o Senhor me diz que existem pessoas aqui que por fé andaram por cima das águas. Por fé viveram por situações maravilhosas, experiências incríveis com Deus, com o Espírito Santo. Mas por um momento se distraiu, pecou, errou, eu não sei, e começou a afundar. Mas eu quero te dizer que o seu lugar não é lá no fundo. Não desista, porque o Senhor, Ele nos pega pela mão e nos levanta e diz: ei, não acabou, volte a caminhar sobre as águas. Eu estou falando isso com muito temor no meu coração. Eu não sei por onde você andou, mas eu quero te dizer que você não pode permanecer no fundo do poço. Eu não sei onde você está agora. Eu sei que Deus está estendendo as mãos
Ele vai te tirar deste lugar hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou voltar para a palavra. Hoje o tema é o bom perfume de Cristo. Eu sempre costumo dizer que toda pregação minha, geralmente, o Senhor me dá uma impressão muito forte a qual eu tenho que falar, ou é alguma situação que acontece na minha vida e o Senhor fala ao meu coração e ministra ao meu coração, e não foi diferente, né, com a palavra de hoje. Lá em julho, né, nós estávamos celebrando 2 anos de Lagoinha Paulínia, muitos convidados, uma alegria, muitas bênçãos, né, e eu recebi muitas bênçãos no mês de julho, né, e mais especificamente, na semana em que a pastora Mariana e o Felipe estiveram aqui, né, foi uma bênção demais, gente, foi sobrenatural. Eu recebi um presente de uma irmã muito querida aqui da igreja, chamada Adriana. Ela tem uma loja linda, né, chamada Adri Store. E ela veio me presentear até com uma roupa que eu estava até no culto, né? Eu sou assim, gente, eu compro, eu ganho, eu já uso. Você é assim? Eu não fico guardando, não. Eu já pego e uso. E eu usei essa roupa. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu abri aquela sacola de presente, gente, subiu uma fragrância, um cheiro maravilhoso. E na hora, me trouxe à memória uma loja em que eu trabalhei, uma loja de luxo que eu trabalhei no shopping. Eu tinha 16 anos, foi meu primeiro emprego, né? E eu trabalhava como vendedora, né, ali temporária. E o cheiro era da loja. E sabe quando você abre, o cheiro sobe, você já lembra? Eu já lembrei na hora os momentos que eu ali vivi no shopping trabalhando, né? Quem trabalhou em shopping sabe, né? Ó, rala. Mas foi uma bênção na minha vida. E na hora eu lembrei. E aí o Senhor me trouxe à memória ainda de uma vez que eu fiz um curso. Porque, gente, quando você tem 16 anos, não sei você, o currículo não tem muita coisa, né? E aí a gente começa a procurar cursos para fazer. E eu era assim. Sempre fui para frente, sempre fui desenrolada. E eu fazia curso gratuito, online, e era marketing pessoal, e era como falar em público. E uma vez eu fiz um curso de fragrância numa loja de perfumaria no shopping. E esse curso de fragrância, né, trouxe muitos ensinamentos para mim. E eu me lembrei na hora de algo que eu aprendi lá, que chama memória olfativa. Alguém já ouviu falar? Quem nunca se lembrou de algo quando sentiu algum perfume? Seja ele ruim ou bom, talvez uma pessoa passou do seu lado e fez assim: nossa, era o cheiro, né, que meu marido usava na faculdade. Então, essa memória olfativa, ela nos traz lembranças. Porque o olfato é o sentido mais aguçado, ele é o que mais retém informações, muito mais do que ler, do que ver e do que ouvir. O cheiro retém informações, ou seja, memória olfativa. E o cheiro de cada lembrança é como uma máquina do tempo das sensações. Ele pode gerar, né, sensações boas, né, saudade ou não, né? Talvez você passou por uma situação muito difícil e um cheiro te traz uma memória ruim. Mas a verdade é que essa intensa conexão do cérebro e o olfato gera imediatamente, né, um gatilho, uma lembrança, algo assim. E Paulo, nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, que ele fala que nós somos o aroma, o bom perfume de Cristo, ele trata para nós o inesquecível impacto que um cristão tem na vida de uma pessoa. Aqui o texto diz que o cristão, ele é um bom perfume de Cristo, e o bom perfume de Cristo deve influenciar este mundo. Nós precisamos fazer como essa fragrância, que as pessoas se lembrem de nós de alguma maneira. E quando ele diz que nós somos o aroma de Cristo, ele diz que nós somos a mensagem de Cristo, de Deus, ou seja, nós espalhamos a sua mensagem. Ele diz aqui no capítulo 14 que a fragrância do seu conhecimento, ou seja, nós espalhamos a mensagem, a palavra de Deus a este mundo como uma fragrância. E tudo isso tem a ver com a justificação, com a santificação e o nosso testemunho de vida. E aí eu comecei a orar a Deus. Eu falei, gente, faz todo sentido, porque a Bíblia é tão incrível. Quando você começa, eu leio a Bíblia, eu começo a viajar, eu começo a imaginar.
E eu achei tão interessante, né, a versão dizer o bom perfume de Cristo. E eu comecei a imaginar a nossa vida impactando e influenciando outras vidas como um perfume. E o Senhor me deu 4 pontos a qual a gente pode aprender hoje juntos aqui. Como é possível fazermos toda essa diferença nesse mundo? E o primeiro ponto é de que para sermos bom perfume de Cristo, nós não podemos ser vazios. Depois que nós conhecemos a Jesus, que nós entregamos a nossa vida a Ele, depois que nós temos um encontro com Jesus verdadeiro de transformação, nós não somos mais os mesmos. Porque o que existe em Jesus transforma a minha vida e transforma este mundo. Não tem como dizermos sermos cristãos e não impactarmos e influenciarmos esse mundo. Não tem como. Então, a forma que passamos a exalar o seu bom perfume faz toda a diferença. E para fazer isso, para transbordar, para exalar, nós precisamos estar cheios do quê? Da essência. E quem que é a essência das nossas vidas? A essência de Jesus precisa estar em nós. Um frasco vazio não tem como exalar nenhum perfume. Como será que estão as nossas vidas? Será que estamos cheios da presença de Deus, da essência de Jesus? E aí eu comecei a pensar, o que é estar cheio da essência de Jesus? O que é exalar a essência de Jesus? E aí eu comecei a lembrar, na palavra de Deus a gente percebe e vê quem é Jesus, a vida de Jesus, o caráter de Jesus. Como ele serviu, como ele liderou, como ele viveu a vida dele nessa caminhada aqui terrena. Quem era Jesus? Como ele lidava com as situações? E nós precisamos aprender com Jesus exatamente isso. O que Jesus faria? Eu devo fazer. Como Jesus se comportaria? Eu preciso me comportar. E aí eu me lembro que se Jesus é o amor, eu preciso também exalar um amor. Mas Jesus também é firme, ou seja, o amor ele tem que ser firme muitas vezes. Sabe por quê? Eu me lembro da passagem em que pegaram a mulher adúltera no flagra, ela adulterando, no pecado, e jogaram aos pés de Jesus. E sabe o que é incrível? Jesus não fica ofendido com o pecado dela. Ele podia fazer assim, aqui não. Muito pelo contrário, ele continuou escrevendo. Aquilo não ofendeu a Jesus. Jesus não se ofende, meu irmão. Se você está ofendido é porque tem carne viva aí. A carne precisa morrer. A gente não pode viver ofendido por tudo. Ele não se sentiu ofendido. Ele amou aquela mulher. Ele ainda disse, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Estou aqui lembrando para você a história e a situação. Ele ama aquela mulher, mas ele diz o que para ela? Vá e não peques mais. Então, Jesus tem a essência do amor, de receber, de não ofender, de amar o pecador. Mas ele é firme e ele diz assim, não mais ao pecado, você precisa mudar de vida. Jesus era uma pessoa humilde. E eu estou falando várias características de Jesus para a gente trazer para nós. Começa a refletir aí. Será que eu estou sendo parecido com Jesus? Será que eu estou cheio da essência de Jesus? Porque Jesus era humilde. Jesus foi à casa de Mateus ter uma refeição com os pecadores, enquanto todos olhavam e diziam, ele está com os pecadores se assentando. Ele ia, ele amava o pecador. Ele dizia, vai, não peques mais. Mas ele era humilde, ele sabia onde ele deveria ir, com quem ele deveria ir e quem ele era. Não importa, em todos os lugares ele podia estar. Ele podia estar com o mais rico, com o mais pobre. Ele continuava o quê? Humilde. Precisamos ter a essência de Jesus. Jesus ele era uma pessoa leal. Quando a gente começa a pensar na vida de Jesus, ele era leal aos princípios de Deus, leal a Deus. Em nenhum momento você vê Jesus, se pegando ali em contradição, fazendo coisas que não agradavam ao Pai. Lealdade precisamos ter. Jesus era verdadeiro. Não havia mentira em Jesus e em nós também não deve haver a mentira. Não existe mentirinha. Isso eu preciso ser muito firme, porque muitas vezes a gente acha assim, isso aqui não tem problema. Não, tem sim. Tem sim. Vou fazer que nem professora da escola bíblica. Quem que é o pai da mentira?
Quem que é? Não sabe não? Diabo! Diabo é o pai da mentira. Eu tenho que falar muito firme aqui, porque tem muito crente que acha que, mentir só um pouquinho não tem problema, gente. Deus está vendo, meu Deus. Quem que Jesus era? A vida de Jesus precisa nos inspirar, precisa nos transformar, precisamos viver como Jesus. Jesus era sábio, ele era muito sábio. Ele podia conversar com o mestre da lei. Ele podia conversar com o pescador. Ele sabia como falar e atingir cada coração. Jesus falava até em parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Jesus é maravilhoso. E nós precisamos buscar o que? A sabedoria, que vem da onde? Dos céus. Muitas vezes a gente entra em cada tolice, em cada situação, porque a gente não pede sabedoria para Deus, para lidar com as situações do dia a dia. E a Bíblia nos diz que aquele que pede é dado deliberadamente a sabedoria do alto dos céus. E minha querida, sabedoria de Deus não é sabedoria conquistada em livros, em leitura. Não, existe a sabedoria que a gente aprende com os sábios, existe, mas existe uma sabedoria que vem do alto dos céus, que ninguém explica, vem dele, é discernimento, é dom do Senhor que nos dá. Talvez você esteja num momento tão difícil da sua vida, parece estar num beco sem saída. Peça ao Senhor sabedoria para o que você precisa fazer. Não vá fazendo da sua cabeça, não vá fazendo porque os outros fez. Pergunte ao Senhor: Senhor, eu entrei neste lugar, talvez eu entrei neste lugar porque eu escolhi errado, me perdoa, me ajuda a sair dessa. Ou não sei porque eu estou aqui, Senhor, me ajuda. Mas peça ao Senhor sabedoria para o que você deve fazer. Jesus era manso. Será que nós temos exercido esse fruto do Espírito, que é a mansidão? Jesus, ele era manso. Até mesmo quando ele se encontra ali no deserto, onde o Espírito Santo de Deus leva ele para o deserto após ele ser batizado, e Satanás o tenta. Você percebe que ele não perde a cabeça. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus! Ele é sábio. Ele responde na palavra, porque ele conhece a palavra. Ele responde na palavra, porque ele sabe que ele era filho de Deus. Ele sabe da autoridade que tinha. E muitas vezes a gente está esbravejando, gritando, irritado, porque a gente não sabe lidar com as coisas. O povo perece por falta de conhecimento. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Mas a gente muitas vezes não sabe porque a gente não lê. Temos que ler a Bíblia para saber, estou nessa situação, que eu faço. Não dá para encurtar o caminho, não dá para dar jeitinho, as coisas pioram. Como Jesus, essência de Jesus eu preciso ser. Ele era justo, nós precisamos ser justos. Ele era santo, ele é santo, precisamos ser santos, irrepreensíveis. Ah, pastora, mas como que faz isso? Meu querido, a santidade não é viver sem pecar, mas é quando pecar, se arrepender e se consertar. Entende? Não é viver na lama. Ser santo é entender a condição que temos de pecadores, de que sem Deus não somos nada, de que sem a sabedoria, o discernimento, a direção, a ajuda do Espírito, nós não somos nada. Nós precisamos entender que ser santos é estar em constante presença do Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, som do meu coração. Porque não é só o pecado grande. Às vezes a gente fica, mas eu não adultero, mas eu não roubo. A gente fica naquelas coisas assim, ó. Quando na verdade, muitas vezes está aqui, ó, dentro do coração, motivação errada, intenção errada, manipulação para querer fazer as coisas para alcançar para o seu bel prazer. Então, pequenas coisas, é a motivação do coração. Jesus era simples. A gente complica muitas vezes. A gente vê por aí tantas coisas acontecendo que eu falo: meu Deus, misericórdia, Jesus não fez isso. Quando você olha a vida de Jesus, se você olhar só a vida de Jesus, ele nos ensina tanto. Maneira de liderar, maneira de lidar com as situações. Simples. Você tem alguma dúvida na sua vida? Olhe para Jesus. Comece a ver como ele se portava em cada situação. Ele era simples, sem complicação. Muitas vezes as pessoas se complicam tanto. E eu vou falar até no âmbito cristão. Sabe por quê? Porque eu atendo muitas pessoas. E as pessoas entram em cada buraco. Sabe por quê? Porque fica querendo profetada. Eu já vou falar. Ah, pastora, porque eu fui num missionário tal. Nada contra, gente. Mas sabe qual é o problema? Está tudo na palavra. Lê. Se posiciona.
Aí, sabe o que acontece? O fulano disse isso para mim. O que a pastora acha? O que a Bíblia diz? Muita gente fica em confusão, porque vai indo para lá, vai 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 para lá. Gente, precisamos de uma igreja para a gente congregar. Precisamos ser pastoreados por pessoas sérias. Precisamos. Então, para de ficar assim, porque aquele lá é mais espiritual, porque aquele lá é mais espiritual. Eu vejo um monte de gente em confusão. Até profeta que diz que o outro não sei o que. Jesus, simplifica. O que a palavra de Deus diz? Se você está em pecado, se arrepende agora, em nome de Jesus. Se você está nesse caminho aqui, volta para o caminho que é o certo. Simples assim. Quais são as promessas que o Senhor tem? Está aqui. Está aqui para nós. Pastora, você não acredita em profecia? Acredito. Muito. Então está aqui, Deus me fala muitas coisas. Eu tenho esse senso. Mas eu tenho muito temor. Muito temor. Muito temor das pessoas que falam e não tem fruto. É muito profeta que não submete a um pastor. Vive para cá, ligando para cada um, ligando para... Isso me traz confusão. E eu estou falando isso, gente, com muito temor no meu coração, porque eu fico aqui, com os BO depois. As pessoas, mas o fulano diz. Meu Deus, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? É mais que suficiente a palavra de Deus. É mais que suficiente a palavra de Deus. Você crê? Você crê? Pastora, como eu discerno? A palavra de Deus diz que toda profecia precisa ser julgada. Amém? Eu acredito em profecia, acredito. Mas antes da profecia chegar a mim, Deus já falou com a gente. Deus já falou comigo, Deus já falou com você. Então aquele irmão te entrega, você vai falar assim, faz sentido. Deus já tinha colocado no meu coração. Confirma, faz sentido. Porque, está na palavra, não é antibíblico, não é heresia. E Deus já estava me encaminhando para isso. Deus já estava falando comigo. Agora esse negócio, você vai casar com fulano, você vai casar com... a gente nem sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando aqui, Cuidado. Porque quantos aqui casam e depois colocam a culpa no profeta? Meu Deus, o povo perece por falta de conhecimento. Precisamos, abrir os olhos e ter autorresponsabilidade. Sabe o que é isso? Eu estou errada, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me ajuda a mudar. Não, a gente quer as coisas prontas. Assim, ora para mim que tudo muda. Ora para mim que tudo muda. Eu vou buscando assim, uma oração maior, uma oração melhor, mais bonita, mais espiritual. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Jesus é simples. Jesus era corajoso. Jesus era servo. Jesus lavava os pés dos seus discípulos. Sabe, tem muita gente... Porque eu almejo estar em tal lugar para ser algo. Meu Deus, você já é escolhido de Deus. Você não tem ideia. E a gente vai falar sobre isso. Você já é um escolhido de Deus. Então eu preciso ser transformado por Jesus para me parecer com Ele, para ter a essência de Cristo. Eu preciso ter um encontro verdadeiro com Cristo. Eu preciso ser transformado pela presença de Deus. Não tem como eu estar diante da presença de Deus e sair igual. Não tem como eu estar diante da presença de Deus e sair igual. Eu preciso sair transformada. Eu preciso sair constrangido pela presença santa. Eu preciso olhar para os meus pecados e falar: Senhor, como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso ser transformado. Todo o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Paulo disse isso na palavra. Ele sabia da sua fraqueza. E muitas vezes nós estamos tentando ser espirituais demais, achando que a gente engana o Senhor. Meu Deus. Jesus, que era Deus. Sabe o que Ele fazia? Ele saía de perto das pessoas e ia orar. Ele ia ter com o Pai em oração. Se Jesus fazia isso, nós precisamos fazer, eu e você. É isso que estamos aprendendo hoje aqui, a essência de Jesus. E isso é nos enchendo da sua presença, através da oração, relacionamento com Deus, através de adoração. Quanto mais eu adoro, mais me parecido com Ele eu me torno. Mais eu oro, mais eu leio da palavra, mais eu tenho compromisso nas minhas disciplinas espirituais. Teu povo está enganado. Satanás está fazendo a festa em nossas vidas, na nossa família, nos nossos filhos. E a gente está achando que tudo é amor, que tudo é lindo, que tudo está certo, que o mundo é assim mesmo. O mundo não vai entrar na igreja. A gente precisa despertar a igreja em nome de Jesus. O que Jesus fazia, o que Jesus é, o que Jesus faz, a essência que precisa estar dentro de nós. Não posso ser diferente disso. Se eu estou diferente disso nos meus pensamentos, nas minhas ações, eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus.
Amém? O outro ponto é de que nós não podemos estar fechados. O primeiro ponto, aprendemos que para sermos bom perfume de Cristo, nós não podemos estar vazios. E para sermos o bom perfume de Cristo, nós não podemos estar fechados, porque nenhum frasco fechado exala perfume. Nenhum frasco fechado exala perfume. Certa vez, um cético, uma pessoa que não acredita em nada, foi até um neófito, um novato na fé, e perguntou assim para esse novato da fé: me diz uma coisa, você acredita mesmo? Ele estava questionando a confiabilidade da Bíblia. Você acredita mesmo que Jesus, multiplicou pães e peixes, que Ele transformou água e vinho? E o novato virou para ele e disse assim: com toda certeza, firmemente eu te afirmo que eu creio que Jesus fez isso. E o incrédulo virou para esse novato e falou assim: mas como você tem tanta certeza disso? Como que você tem tanta convicção disso? E o novato disse assim para ele: é porque eu vi na minha casa cachaça se transformar em comida, ódio transformar em amor, brigas em paz, trevas em luz e perdição em salvação. Meu irmão, muitas vezes a gente olha e fala assim: Senhor, eu não sei teologia, eu não sei falar da tua palavra, mas eu quero te dizer que você tem um testemunho. Esse testemunho impacta vidas, esse testemunho gera fé nas pessoas. Eu quero te dizer, você sabe mais do que ninguém o que o Senhor fez na sua vida. Você sabe mais do que ninguém. Do vale que você estava e que o Senhor te tirou. Do vazio que você sentia e o Senhor preencheu com todo amor. Da situação impossível que você vivia e o Senhor desatou todos os nós. E você hoje está livre da confusão na sua cabeça. Do inferno que era a sua mente, o Senhor libertou. É isso de que precisamos falar. O frasco fechado não exala perfume. Mas pastor, eu não sei. Fale do seu testemunho. Fale do que Jesus fez na sua vida. Isso basta. Isso basta, porque há poder. Há poder e autoridade quando a gente passa por um processo em Deus. A vida do pregador precisa ser sua pregação. A vida do pregador precisa ser sua pregação. A gente só consegue falar com autoridade e poder quando as nossas raízes estão enraizadas em Jesus. O seu testemunho verdadeiro, real, que Jesus fez na sua vida, basta para ter poder, para liberar poder e tocar corações. Você crê? Eu creio. O mundo nem sempre lê as Escrituras, mas o mundo te lê. Nós somos uma carta aberta diante do mundo. No capítulo 3, aqui do 2 Coríntios, você vai ler, no capítulo 3 diz que nós somos cartas lidas, e não é carta escrita por tinta, mas carta escrita pelo Espírito Santo de Deus vivo. Você é uma carta, você é uma cidade, uma luz, em cima do monte. Sabe o que é isso? Você é a resposta para muitos. Você é a resposta para muitos. O mundo está caído, está perdido, está buscando uma resposta. E você é a resposta. Você crê? Você quer? Você quer? Eu quero. Eu quero. Porque uma vida transformada pelo Evangelho, esse sim, é um argumento irresistível. Ninguém pode falar contra. Sabe por quê? Se você tem um testemunho do que Deus fez na sua vida, esse é o argumento maior que você tem. As pessoas podem até falar o que for, você vai falar o quê? Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei do que Ele pode fazer na sua vida. E nenhuma vida é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Não podemos, terceiro ponto, não podemos ter rachas ou brechas no frasco. Quando há uma fresta no frasco de perfume, o perfume oxida, a essência sai, fica só aquele cheiro de álcool, sabe? Do pecado, da nossa carne. Quando vivemos uma vida no pecado, cheia de brecha, de fresta, Satanás entra e ele tem legalidade para isso, porque nós abrimos a legalidade na nossa vida. E ele vem com engano, com peso,
com acusação, com afronta. Eu não sei como que você está hoje. Eu sei que você precisa se arrepender. O arrependimento verdadeiro de um coração ali quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. O Senhor perdoa todos os pecados, mas nós precisamos, vá e não peques mais. Precisamos ter uma metanoia, uma mudança da mentalidade na nossa mente. Precisamos, porque aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós não somos escravos mais, porque Jesus já morreu naquela cruz e nos tornou livres em nome de Jesus. Por quê? Por quê? Por que deixar as brechas abertas quando o sangue de Jesus vem, nos lava, purifica e fecha todas elas? Basta somente uma decisão das nossas vidas. Mas não, muitas vezes o crente, eu vou falar uma coisa, muitas vezes o crente, ele espera chegar no fundo do poço, no lamaçal para voltar. Meu querido, tem consequência. Famílias são destruídas. Você se perde no propósito, você perde oportunidades. Você perde muitas bênçãos do Senhor pelo caminhar, quando você decide por continuar uma vida assim. Satanás faz de tudo para que a gente viva no engano, cegos espiritualmente, e assim perdendo a essência e o propósito, e perdendo o chamado muitas vezes. E para falar de Cristo, nós precisamos estar na presença de Cristo, inteiros e íntegros, como um frasco, sem nenhuma brecha, sem nenhuma rachadurinha, e a serviço do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar inteiros. E o que é isso, pastor? Inteiro é ser verdadeiros com Deus. É ser verdadeiro. Senhor, é difícil, tenho dificuldade nessa área aqui, eu minto toda hora. Mesmo quando eu não quero mentir, eu vejo, eu estou mentindo. Senhor, me perdoa, me ajuda. Senhor, eu sou invejoso. Eu não posso ver uma pessoa bem-sucedida. Eu tenho dificuldades. Eu fico irado, irritado. Não sou grato. Não sou contente com aquilo que você me dá hoje. Me perdoa, Senhor. Me ajuda, me ensina. Então nós precisamos ser íntegros, inteiros. Porque aqueles que trazem aquilo que está em escuridão à luz, Deus cuida. Agora, aqueles que abafam e deixam na escuridão, Satanás tem legalidade. Ele continua o quê? Se alimentando do pecado oculto. Por isso que a gente precisa trazer a luz. Senhor, eu tenho isso. Senhor, eu tenho aquilo. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu não quero mais. Senhor, me ajuda. Não podemos, assim como Paulo nos ensina, a manipular ou enganar as pessoas para que elas acreditem em nós e na nossa espiritualidade. Precisamos ser íntegros na mensagem em nossa vida, ou seja, falar o que se vive. Falar o que se vive. É muita coragem, né? Como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores. Será que a gente pode dizer isso? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Sou perfeito, mas eu estou no caminho. Será que nós podemos dizer isso hoje? Nós devemos pregar a mensagem que vem de Deus e apresentá-la na presença de Deus, vivendo a verdade do Evangelho. Porque é isso que gera transformação nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. E aí o Senhor me lembrou de um versículo que está lá em Mateus 18:7. Eu vou ler para vocês, porque foi muito forte que o Senhor ministrou no meu coração. Essa passagem, Jesus pede para as crianças irem até Ele. E Ele fala, aqueles que receberem essas crianças estão recebendo a mim. E Ele termina assim no 7, Ele fala assim: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Eu tenho um temor no meu coração quando eu penso isso, porque fazer o outro tropeçar é dar um mau testemunho, é escandalizar. Ou seja, é querer reproduzir muitas vezes aqui dentro o que o mundo faz lá fora. É ser o que o mundo diz que é legal ser e tentar trazer aqui dentro para a igreja ou para aqueles que professam a fé na sua casa, eu não sei. É viver muitas vezes com ódio, disseminando ódio, quando na verdade deveríamos ser luz. Fazer o outro tropeçar é muito sério, sabe por quê? Se você se diz ser de Jesus, cristão, você precisa ter o caráter, você precisa ter temor daquilo que você está fazendo. Porque as pessoas estão o quê?
nos olhando, elas estão nos lendo. E, gente, somos imperfeitos, somos, mas sejamos verdadeiros. Se a gente erra com alguém, a gente precisa ter coragem e caráter de chegar na pessoa e falar assim: eu fiz isso, mas eu não deveria. Dei mau testemunho, me perdoe porque eu menti, não deveria. Me perdoe porque eu fiz isso. Me perdoe porque eu entrei nessa fofoca, nessa contenda, falei mal de você, eu não deveria. Muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa casa, a gente dá mau testemunho. E as pessoas olham e falam assim: esse aí que vai para a igreja? Por isso, em todo o tempo, a gente precisa dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda. Porque também, dizer que está condenado e está tudo bem, cuidado. Uma vez eu escutei isso. Uma pessoa falou: tô condenada mesmo, então eu vou viver. A gente não tem ideia do que é estar condenado numa eternidade sem Deus, sem esperança, sem amor, sem esperança, porque acabou-se um dia. O Senhor não tem para nós uma vida de eternidade. E Ele nos promete que aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, é o que está preparado para nós. Meus irmãos, você não tem ideia. Talvez a luta seja muito grande aqui na terra mesmo, mas, meu irmão, com luta, sem luta, a gente vai para a eternidade viver com Cristo. Eu não sei como você se sente com isso. Sabe por quê? Não importa o que você fez, o que você fez aqui antes de você entrar aqui neste lugar. O que importa é o que você vai fazer depois de ouvir essa palavra. Sabe por quê? Olha aqui. Isso é muito forte. No capítulo 2, os versos que eu li, lá no verso 15, fala assim, ó: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Olha o que diz o 16. Para estes somos cheiro de morte. E eu fui estudar sobre isso. Eu falei: como assim? A gente é o bom perfume de Cristo, mas a gente é um cheiro agradável para aqueles que estão sendo salvos, e nós temos cheiro de morte para aqueles que estão perecendo. E eu fui entender, estudando, de que quando havia uma guerra, eles acendiam incenso, porque eles estavam ganhando a guerra. Era como se fosse uma celebração. Então, para aqueles que estavam vencendo, o aroma vinha como vitória. Mas aqueles que iam ser escravos, já era, fim, morreu, era cheiro de morte. Nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho e se arrependem e querem Cristo. Mas aqueles que não querem a Jesus, que negam a esse Jesus, nós temos talvez cheiro de morte para uns, porque eles estão negando. Isso é muito forte. Somos resposta para alguém. Somos resposta para alguém. Tenha temor sobre isso. Talvez você tenha alguém que fez a diferença na sua vida. Eu não sei, mas eu tenho. Pessoas que quando eu não conhecia Jesus, falavam de Jesus. Eles exalavam perfume que você falava assim: gente, mas essa pessoa é serena. Nossa, essa pessoa é feliz, essa pessoa é alegre. Nossa, essa pessoa pode estar tudo acontecendo, mas ela, olha só, de caráter. O chefe pediu algo, ela se manteve firme. Quem é você? Como as pessoas estão te olhando? E aí isso eu te levo para o quarto ponto. Não podemos ser falsos. Quem aqui já comprou um perfume falso? Durou muito? Talvez te deu alergia, talvez te deu irritação na pele. É isso que acontece quando a gente é falso. A gente causa desconforto no meio das pessoas, não dura muito nossa paixão por Jesus. A Bíblia fala em vivermos uma vida reta e justa, uma vida que reflita o caráter de Jesus. Ele diz que nós fomos feitos em imagem e semelhança dele, e que nós precisamos andar como ele andou, tendo referência à conduta, à postura e à atitude. Agora eu quero que você diga comigo assim: o crente, repita comigo, o crente precisa viver dignamente, de maneira que tudo que faz é, para edificação do corpo, salvação das almas e a glória do nome do Senhor. É para isso que nós vivemos, igreja.
Edificação do corpo para ganhar almas para Jesus e para dar glória ao Senhor. E eu quero te dizer, se você entrou aqui pela primeira vez, talvez você nem conhece Jesus, já está assim, meu Deus, eu tenho que ser bom perfume. Talvez você não teve experiências tão boas com alguns crentes, eu quero te pedir perdão por isso. Porque Jesus não é assim. Não é assim. Jesus não é assim, que uma coisa é dentro do templo e outra é fora. E é o que nós precisamos. Ter convicção, ter posicionamento. Amar a Deus mais do que o pecado. Amar a Deus mais do que as coisas da terra, mais do que o mundo. E como tem sido o nosso comportamento? Comece a refletir, como que tem sido o nosso comportamento em casa? E isso não é para trazer condenação, não é para trazer peso, julgamento, não é para mim também. É para a gente parar e pensar como que eu estou sendo em casa. Como que eu estou sendo no meu trabalho? Será que eu estou dando glória ao Senhor? Será que eu estou ganhando almas com a minha vida? Será que eu estou deixando o aroma, a fragrância de Jesus com gostinho de quero mais para essas pessoas que talvez estão desesperançosas? Será que talvez essa pessoa olhe para a gente e possa dizer assim, cara, existe esperança. Existe esperança de paz para a minha vida. Quando as pessoas te conhecem, qual é a mensagem que você transmite a elas? O que elas percebem quando elas encontram você? Será que você é um crente escondido? Como que é FBI? Não é FBI, é agente secreto. Será que você é um agente secreto? Ninguém sabe que você é? Será que temos medo disso? Será que as pessoas passarão pela sua vida? Será que você vai marcar a vida das pessoas? Será que a memória olfativa espiritual delas se lembrarão de você? Será? Todos nós somos seres influenciáveis e influenciadores de alguma forma. E o nosso papel é deixar marcas de amor, de fé, de esperança, de bondade, de compaixão e de misericórdia ao nosso redor. É manifestar a fragrância do conhecimento de Deus. Seja de verdade. Se arrependa. E não é ser melhor que ninguém, é ser de verdade. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Estamos juntos nesse caminho. Como diz pastor Márcio, de moribundo para moribundo, né? O mendigo encontrando pão, procurando pão para ajudar o outro mendigo. É assim. E para finalizar, eu achei tão interessante toda essa questão do perfume, que eu comecei até a estudar mais. E aí eu vi que para fazer um bom perfume, precisa ter 3 notas. E a primeira nota é a nota de saída, que é a cabeça do perfume, que é considerado, né, na perfumaria. Ou seja, é aquela impressão inicial. Sabe quando você cheira um perfume, aquela impressão inicial? É assim que precisa ser para um cristão verdadeiro. Que as pessoas já olham, esse aí é diferente, esse aí é crente. Nós precisamos ter de imediato isso. A segunda nota é a nota de coração, que é o corpo do perfume na perfumaria. E ela é chamada de modificador. Ela chega a modificar a essência. Ou seja, se nós somos modificados pelo Evangelho, aonde a gente pisa a planta dos nossos pés, nós modificaremos. Se existia trevas, elas precisam sair, porque a luz entrou através da minha vida, através do Espírito Santo de Deus. E a terceira nota é a nota de fundo, é a base do perfume, que é chamada de fixadora. Olha só que interessante. E o fixador serve para quê? Para que a essência perdure por muito tempo. Ou seja, nós precisamos do óleo do Senhor na nossa cabeça, todos os dias da nossa vida. Porque se não for Ele, se não for a unção, a presença, o que será de nós? A gente se perde com tantas tentações do mundo, com tantas coisas acontecendo, a gente se perde. Por isso nós precisamos ter a base. Jesus Cristo precisa ser a base da nossa fé. E não é a religião, não é a igreja, não são métodos, não são, ai meu Deus, simpatias e rezas. Não, é a base, Jesus Cristo, que rege a minha vida, que eu tenho temor e eu vou seguir convicto que nós teremos uma vida eterna junto com Ele. Nós precisamos ser esses bons perfumes de Deus. E para finalizar, olha o que Deus diz. Existe algo para mim e para você que nós precisamos sair hoje
Porque Deus nos chamou para um propósito. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Essa é conhecida. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Para o quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esses que estávamos nas trevas, condenados, mas Jesus veio e nos trouxe, nos resgatou e nos trouxe para a luz. E agora nós precisamos o quê? Anunciar como fragrância do conhecimento para todos aqueles aonde a gente passar. Precisamos deixar o aroma, precisamos ser primeiro modificados para poder modificar, precisamos primeiro estar na presença para poder levar a presença. Não adianta a gente querer falar de Jesus se a gente não experimenta Jesus. Serão palavras, simples palavras. Você precisa dizer com convicção: eu sei, Deus cura e Deus pode curar a tua vida. A gente precisa anunciar a grandeza do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você nem viu ainda acontecer na sua vida, mas você o quê? Crê na palavra e você sabe que Ele é poderoso para fazer. Você precisa ser boca de Deus, profetizar aonde você estiver. Aonde você estiver, você é chamado para ser o bom perfume de Deus, para anunciar as grandezas, para trazer na memória de todos que te encontrarem aquilo que nos traz esperança, ser a resposta a um povo perdido. Não se intimide, porque você foi escolhido para ser sal e para ser luz. E onde a luz entra, as trevas precisam ir embora. Quero te convidar a ficar de pé. Feche os seus olhos. Não foi à toa que você veio aqui essa noite. O Senhor veio para te resgatar, veio para ter um encontro contigo, veio para mudar a tua história. Eu não sei que situação que você está passando, que você está vivendo, mas eu sei que você precisa de um posicionamento. E um posicionamento requer fé. Jesus está aqui. Jesus quer mudar a situação da sua vida. Jesus quer te transformar de dentro para fora. Talvez você ache que está tudo certo, mas quando eu comecei a falar acerca de quem é Jesus, o Espírito Santo te trouxe à memória algumas coisas que precisam ser ajustadas. E esse é o momento. Essa é a oportunidade que Jesus está aqui neste lugar. Ele quer te encher. Ele quer te capacitar a abrir a sua boca. Ele quer fechar as tuas brechas. O Senhor quer que você seja você, verdadeiro com Ele. Diga para o Senhor: quais são suas dificuldades na caminhada? Quais são os seus pecados? A palavra diz que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Será que você está escravo de algum pecado que você não consegue sozinho? Se arrependa ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele pode fazer, Ele faz. Oh, Espírito Santo de Deus, vem agora quebrando os grilhões, quebrando as cadeias de intimidação, quebrando as cadeias do engano, quebrando em nome de Jesus as cadeias mentirosas, quebrando em nome de Jesus vícios. Ó Deus, liberta agora, Senhor. Liberta cada um que entrou aqui, Senhor Jesus. Liberta, Senhor, do vício, Senhor, de mentir. Liberta, Senhor, do vício, Senhor, na pornografia. Liberta, Senhor Jesus. Ó Deus, vem agora, Senhor. Uma unção sobre nós, Senhor. Abra sua boca. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você não pode perder essa oportunidade. Ele quer te tocar, Ele quer te transformar de dentro para fora. Ele quer usar os teus lábios
lábios para anunciar as grandezas do Senhor. Ele quer te usar como profeta. Aonde você trabalha, na sua casa, você não pode se intimidar, porque é maior a que está em nós do que está no mundo. Você não pode se intimidar, fica com vergonha. Se estamos sendo pedras de tropeço para muitos, nos perdoa, Senhor, talvez se não estamos dando bom testemunho, Senhor. A verdade, Senhor, que não queremos simplesmente desistir, porque assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, eu imagino, quero estar na pele de Pedro, um cara que amava o Senhor Jesus, mas que se pegou ali no momento de pecado. Mas ele não desistiu, ele se arrependeu e voltou a Jesus. Nós não queremos, Senhor Jesus, ser como Judas, Senhor, que foi pego e foi a sua própria condenação, a escolha de se enforcar, Senhor. Nós não queremos, Senhor, porque estamos aqui recebendo a palavra do Senhor, que diz que o Senhor nos perdoa de todos os pecados, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos ser verdadeiros diante de Ti. O nosso pecado não te ofende, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na caminhada contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, todas as vezes que a tentação vier, a permanecermos firmes, Senhor. Todas as vezes que errarmos, Senhor, nos arrependemos. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Queremos, Senhor, ser o bom perfume. Queremos sair daqui, desta igreja, Senhor, e não sermos influenciados por esse mundo, mas sermos influenciadores, sermos boca do Senhor para anunciar as Tuas grandezas, Senhor. Queremos, Senhor, dizer ao mundo o que o Senhor já fez por nossa vida, Senhor, e o que o Senhor pode fazer. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, mesmo em meio à nossa fraqueza, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos levanta, nos limpa, nos cura. Vem com Teu sangue, Senhor Jesus, purifica as nossas mãos, Senhor. Vem com o Teu sangue, purifica o nosso coração, purifica os nossos pensamentos, purifica até as intenções do nosso coração, a motivação que está por trás de cada ação. Perdoa-nos, purifica-nos, queremos ser santos, irrepreensíveis, Senhor, diante do Senhor. Queremos, Senhor, ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Oh, queremos combater o bom combate, Senhor, não perder a fé. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nos desperta, Senhor, coloca mais o Teu temor em nosso coração. Queremos, Senhor Jesus, ser parecido contigo, Jesus. E sabemos que para isso, Senhor, só é possível, Senhor, através da Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, nos perdoa pelo que fizemos, Senhor Jesus. Oh, Deus, vem sobre nós, Senhor, nessa noite.